Bom dia, novamente a gente se encontra para esse tempo de culto na comunidade luterana aqui do Fundo Canoas. Seja bem-vindo, se você nos dá a honra da sua atenção nesse momento em que a gente precisa ainda se encontrar de maneira tecnológica, vamos dizer assim. É um prazer poder chegar até na sua casa, poder chegar até onde você está, através das mídias, mas certamente existe também um desejo, uma saudade muito grande da gente poder se encontrar, da gente poder se abraçar. E, na real, nós não sabemos quando isso de fato vai acontecer de novo, porque estamos aí em meio à pandemia e não temos assim uma expectativa de tão logo voltarmos ao que já tínhamos em termos de comunhão. Mas, mesmo assim, a missão da igreja continua. Mesmo assim, a missão da comunidade continua. Mesmo assim, a comunidade está de pé para levar até a tua vida, até a tua família, a palavra do Senhor. E nesse sentido, Deus nos saúda também com a palavra bíblica de Lucas, capítulo 8, versículo 15, que diz assim: A semente que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Essa é a parábola da semente que Jesus contou. E essa parábola nos mostra alguns tipos de pessoas e algumas reações diante da palavra de Deus pregada e ensinada. E aqueles que ouvem a palavra de Deus e recebem essa palavra como palavra do Senhor para a sua vida, a palavra de vida, estes frutificam. Mas nem todos que ouvem a palavra acolhem essa palavra. Muitos dizem assim: puxa vida, o pastor falou bem, o padre falou bem, o pregador falou bem, mas não passa disso. Queridos, não é a oratória da pregação, não é o falar bonito, mas é o que está sendo falado que faz a diferença. Queridos, é uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus contigo. Mas o meu desejo, enquanto servo de Jesus, é que essa palavra, que nessa manhã eu quero pregar ao teu coração, faça de fato a diferença na tua vida. Possa transformar, possa gerar o desejo de frutificação na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na tua rede de convívios. É ali que Deus deseja agir no mundo por meio de ti. É ali que os frutos aparecem. Nós começamos este culto em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu te convido a nos dirigirmos a esse Deus que está presente entre nós, através de um momento de oração. Senhor Deus, te somos gratos, te louvamos, te bendizemos por esse novo dia. Obrigado pela possibilidade de, mesmo de maneira eletrônica, podermos nos encontrar na tua presença e nos encontrar uns com os outros. Senhor Deus, a missão da igreja continua. Te louvamos, Senhor, porque apesar da pandemia, apesar das coisas que nos impedem de estar juntos, reunidos como teu corpo, espiritualmente continuamos conectados contigo, ligados contigo. Continuamos na tua presença. Senhor, nós queremos te pedir também que tu nos perdoes os pecados e que tu nos permitas, Senhor, nesta manhã, podermos estar na tua presença, estar diante de ti, te louvando, estar na tua presença, Senhor, ouvindo a tua palavra e sendo edificados na fé. Perdoa-nos, acolhe-nos, recebe-nos e abençoa-nos, Senhor, com a tua palavra. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém.
derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Você ouviu aí uma canção? Agora nós queremos ter o momento dos avisos, são poucos. Nós estamos encerrando, no dia de hoje, a série de pregações Gotas de Esperança para um Tempo de Inquietude, onde nós fomos então abençoados com 5 mensagens que querem trazer esperança ao nosso coração em meio a esse tempo todo que vivemos, tempo de inquietude, tempo de incerteza, tempo de estarmos nos perguntando como será. A palavra de Deus nos presenteou com 5 gotas, hoje nós queremos ver a 5ª. A partir da semana que vem, tanto presencialmente quanto online, nós queremos começar uma nova série de mensagens. E a divulgação está projetada aqui do lado, o Gabriel vai projetar ela aqui do ladinho, onde nós queremos conversar sobre escolhas que fazem diferença. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, algumas escolhas fazem toda a diferença. E essa diferença não é para esse momento, mas é para a vida toda. Escolhas que fazem diferença. Você é nosso convidado a estar conosco nos próximos domingos, em que nós queremos estar meditando, conversando a partir da Sagrada Escritura sobre essa temática. Deus certamente quer abençoar grandemente a tua vida. O segundo comunicado tem a ver com a retomada das atividades da nossa comunidade, mas também da nossa paróquia, enquanto Paróquia Evangélica Luterana de Rio do Sul. Mas especificamente aqui para o Fundo Canoas, a partir do domingo que vem, do dia 12, nós estaremos voltando aos nossos momentos de culto. Existe uma determinação do governo do estado de Santa Catarina em que nós então temos algumas orientações importantes a observar para podermos retomar as nossas atividades. E nós, em cumprimento a essa determinação, a esse protocolo do governo do estado, nós também teremos, por conta disso, um encontro que vai ser diferente. Por quê? Porque nós precisamos ter o distanciamento físico. Por isso, os nossos cultos acontecerão no Centro Evangélico, aqui, da comunidade do Fundo Canoas, com cadeiras pré-colocadas, com distância entre as pessoas, e nós teremos então álcool gel e tudo mais que tem que a norma pede. E agora vai estar projetado aqui as recomendações, e isso a gente pede que os nossos membros observem. Primeira, a entrada será permitida com o uso de máscara, somente entra para o culto com o uso da máscara. A segunda recomendação, ao entrar e sair do templo, é necessário o uso de álcool em gel. Vai estar disponível na entrada, você vem, limpa a sua mão, higieniza tudo, né? A terceira recomendação, fica restringido a entrada de pessoas do grupo de risco. Isso quer dizer o quê? Se tu é do grupo de risco, tu não és proibido de vir ao culto, não é isso. Mas assim, se possível, fique em casa. Não venha. O culto vai estar sendo transmitido também online.
Nós teremos as duas possibilidades, presencial, com todas as restrições e todas as recomendações que eu estou te passando aqui, mas também online. Se tu é do grupo de risco e prefere ficar em casa, ótimo, não tem problema. Mas se tu quiseres vir, tu não serás impedido de participar. Mas saiba que é preciso vigilância, é preciso muito cuidado, porque nós não queremos ser propagadores de nenhum tipo de doença. Pelo contrário, nós queremos ter os nossos encontros, voltar lentamente ao ter os nossos encontros como comunidade, no culto, porém com segurança, isso é fundamental. E ainda uma última recomendação, nós não teremos culto infantil, portanto, é recomendado não trazer crianças com menos de 12 anos para o culto. Se essa é a tua situação, fique em casa, acompanha, faça o culto com a tua família, através do culto que está sendo disponibilizado também de maneira online, né? Isso é importante. Nós não temos culto infantil normalmente aqui na comunidade, mas não é recomendado trazer crianças. E a gente vai então, dessa forma, com todos os cuidados, com todas as recomendações do governo do estado, a gente vai estar voltando a ter os nossos momentos de culto, mesmo que limitados, sabemos disso. Chega, não abraça ninguém, não beija ninguém. Na hora de terminar o culto, evita aglomeração, se possível já volta para casa. É dessa forma, queridos, que momentaneamente nós queremos retornar às nossas atividades. Quem sabe um dia, quando tudo isso passar, a gente volte a poder se abraçar, a se cumprimentar calorosamente, mas nesse momento é necessário cuidado. Mas nem por isso nós queremos eternamente não nos encontrar mais como comunidade. Queremos sim, mas com responsabilidade, né? Com muita responsabilidade. E nesse sentido a gente pede também a compreensão, a colaboração de cada uma que quiser estar conosco no culto. Lembrando que o culto online e o culto presencial serão praticamente iguais, serão praticamente idênticos, né? Por conta do fato de que o online vai ser gravado num outro momento e o presencial, óbvio que aí é presencial, como o nome já diz. Esses eram os recados. Maiores dúvidas podem ser sanadas por meio do WhatsApp, meu ou de algum presbítero. Nós podemos estar aí para dirimir as dúvidas e a gente poder ter uma volta segura aos nossos cultos. Embora de um jeito diferente, mas uma volta segura. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração e esse é o nosso empenho. Esses eram os avisos e na sequência então nós queremos ouvir a pregação da palavra de Deus. Nós queremos agora dar continuidade à nossa série de pregações, Gotas de Esperança para um Tempo de Inquietude. Como eu falei já nos avisos, essa é a última mensagem. Não que não tenha mais gotas de esperança, a Bíblia ela está repleta de gotas de esperança. Mas, por hora, nós vamos ficar por aqui com 5 gotas, que, como eu tenho falado todas as pregações, querem apenas simbolizar, né, que a palavra de Deus vai penetrando lentamente no coração. Se vem uma enxurrada, a enxurrada não penetra, ela lava e a terra permanece seca. Mas gota, Deus quer nos presentear com gotas da sua palavra, que o coração de fato absorve. E nesse tempo dessa série de mensagens, a nossa primeira mensagem da primeira gota de esperança foi baseada em Eclesiastes capítulo 3, onde diz que para tudo tem um tempo, tudo tem um propósito também durante esse tempo. E a gota de esperança que ouvimos é que tudo passa. E esse tempo de inquietude que vivemos também vai passar. E no meio de tudo isso, Deus também tem um propósito para a nossa vida. Essa foi nossa primeira gota de esperança. A segunda gota de esperança foi um olhar a partir da história da oferta da viúva pobre, onde nós podemos perder muita coisa, mas ainda assim
temos motivos para agradecer, ainda assim temos motivos para ofertar, para dedicar algo para Deus, para dedicar nossa vida a Deus. Ainda assim temos motivos de gratidão. Essa foi a nossa segunda gota. E olha que essa semana essa palavra ela ficou ainda mais evidente, né? Tivemos aí esse ciclone trazendo muitos estragos para a nossa cidade, para a nossa região. É possível que nesse momento ainda tenham residências sem energia elétrica aí pelos recantos do nosso estado, mas ainda assim temos muito que agradecer, porque quem viu aquela ventania, aquelas nuvens todas, certamente tem muito que agradecer por estar razoavelmente bem, estar vivo no dia de hoje. A nossa terceira gota de esperança foi a partir da história de Jairo, que diante da perda de algo precioso para a sua vida, que era a vida da sua filha, diante da perda que a morte estava impondo na casa dele, ele convida Jesus para ir para lá e isso muda tudo. Essa foi a nossa terceira gota de esperança. A quarta gota, que foi no domingo passado, foi a partir do Salmo 100, onde nós somos convidados a adorar a Deus por quem Ele é, porque Ele é Deus. E porque nós podemos fazer parte do povo de Deus por meio de Jesus. Podermos ser amados por Deus, podermos ser cuidados por Deus, podermos fazer parte do povo de Deus. Nós somos convidados a nos alegrar, porque Ele tem cuidado de nós. E hoje, então, nós queremos ouvir mais uma palavra desta série, Gotas de Esperança para Tempos de Inquietude, mas a partir de um dos salmos, novamente o livro de Salmos, um dos salmos mais conhecidos que nós temos na Sagrada Escritura, que é o Salmo 23. O Salmo 23, para mim, ele tem um significado todo especial. Talvez o pastor Frederico, lá de São Paulo, da capital, esteja me assistindo nesse momento. Esses dias ele mandou um recado dizendo: ei, te assisti pregando, isso me trouxe muita alegria. O pastor Frederico tem uma importância muito grande na minha vida. E uma das coisas que ele fez foi escolher a palavra bíblica da minha confirmação. E mal sabia ele que a palavra bíblica escolhida, Salmo 23:1, seria tão importante para mim, seria tão significativa. E por isso o Salmo 23, ele é conhecidíssimo. Ele virou até decalque de alguns caminhões, carros por aí. Virou enfeite de calendário e outras coisas mais que a gente vê por aí. Mas o Salmo 23, ele tem uma profundidade que nem sempre a gente compreende, que nem sempre a gente percebe, que nem sempre a gente vive. Por isso, o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Queridos, o Salmo nos apresenta uma visão idílica, uma imagem bonita de um pastor cuidando do seu rebanho. Mas o que tem, na verdade, por trás é algo muito mais profundo, porque existe uma relação de confiança, de conhecimento, uma relação de zelo entre pastor e ovelha. A ovinicultura no Oriente Médio, ela é muito interessante. A gente precisa entender ela no seu contexto. Criar ovelhas no Brasil é uma coisa. Criar ovelhas no Oriente Médio, no tempo do Antigo Testamento, era muito diferente.
A ovelha, ela representava para a sociedade israelita muito mais do que simplesmente uma prática pastoril, muito mais do que simplesmente uma forma de ter alimento, de ter com que se vestir, porque a lã era usada nas vestimentas e tudo mais. A relação entre a sociedade israelita e as ovelhas era fundamental, porque ela era importante no ciclo todo de vida do israelita. A lã era roupa, a carne era alimento, a gordura eram os cosméticos daquele tempo. E é interessante a gente ver, quando a gente procura, pode ir lá no Google Imagens e procura, por exemplo, pastores de ovelha no Oriente Médio, a gente normalmente vê sempre 2 pastores cuidando de um rebanho. Por que isso? A ovelha, ela tem a capacidade de se relacionar muito bem com um pastor. E aí, a estratégia usada no Oriente Médio para o cuidado com as ovelhas é que os rebanhos fossem cuidados por um pastor, normalmente um senhor mais de idade, que era o pastor, e alguém mais jovem, que era o copastor, vamos dizer assim. Por que isso? Porque caso o pastor do rebanho precisasse se ausentar ou ficasse doente, o mais jovem, o copastor, assumia a função do pastor e elas então obedeciam à voz dele. E isso é interessante, a ovelha ela tem essa capacidade de obedecer apenas uma pessoa. E por isso uma ovelha adulta, ela não consegue se adaptar à voz de um novo pastor. Por isso vender uma ovelha adulta é uma coisa muito difícil. Por isso as ovelhas são vendidas para o abate, por incrível que pareça. Existe toda uma relação de confiança entre a voz do pastor e a ovelha. E por isso também no Oriente se tinha 2 pastores. Caso o pastor principal se ausentasse, elas teriam sob o cuidado de um pastor que não era completamente desconhecido a essas ovelhinhas. É muito, muito interessante quando a gente começa a ler e estudar um pouquinho sobre isso. Queridos, normalmente no Oriente, nos tempos bíblicos e também até hoje, os rebanhos estão sob o cuidado constante de um pastor. Elas estão sob o cuidado constante de alguém que se dedica a elas. E quando o rei Davi, ele percebe que ele está na posição de um pastor, ele começa a olhar para Deus como um pastor que se dedica às suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas, e ele se percebe como pastor, como ovelha desse pastor, ele começa a entender algumas coisas. E ele diz: o Senhor é o meu pastor. O meu pastor. Ou seja, aquele que tem completo controle, cuidado, zelo e amor por mim. Ele se submete a esse pastor. Ele se submete a esse que cuida das ovelhas. E ele arremata dizendo: não terei falta de nada. Talvez o Almeida tenha traduzido um pouco equivocadamente isso, quando ele diz: de nada e nada me faltará. A palavra hebraica que foi traduzida por "e nada me faltará", fica melhor como a NVI, a Nova Versão Internacional da Sagrada Escritura traz: de nada terei falta. Isso quer dizer o quê? Apesar de não ter tudo, ainda que eu não tenha tudo o que eu gostaria, ainda assim nada me faltará. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. E no meio desse tempo de inquietude que a gente vive, poder crer nisso, de que e de nada terei falta, porque o cuidado de Deus basta, isso traz paz, isso traz esperança, isso traz consolo, isso traz para o fundo da alma refrigério e vida. Queridos, as ovelhas, elas são naturalmente medrosas.
As ovelhas, elas são naturalmente seres extremamente medrosos e por isso a importância do pastor estar por perto. As ovelhas não têm naturalmente mecanismos de defesa. Elas não têm garras, elas não têm dentes, elas não mordem, elas não são rápidas no correr, embora tenham uma certa velocidade. Elas naturalmente não apresentam muitos mecanismos de defesa, por isso são presas fáceis. E diante disso, a ovelha, ela sente muito medo, porque ela sabe da condição natural dela, de que ela é uma presa fácil. Sendo assim, o pastor precisa, no Oriente, lá no Oriente, na terra de Jesus, conduzir as ovelhas para águas tranquilas, porque senão nem água elas conseguem beber. Sabe por quê? Porque se a água for agitada, é possível que a ovelha se assuste do barulho da água e não consiga beber água. Por ser um animal extremamente medroso, se for um lugar muito agitado, ela também não consegue comer. Se for um lugar onde a água for muito, onde ela for talvez muito límpida, e ela vê o reflexo dela na água, é possível que ela se assuste e também não consiga beber. Por isso, quando a gente lê, e me conduz a águas tranquilas, por trás existe todo um cuidado do pastor, para que essas ovelhas tenham condições de se alimentar, de beber, de estarem tranquilas. E é interessante a gente ver quando o Salmo diz, e conduz-me a águas tranquilas, refrigera minha alma. Se não for esse cuidado constante do pastor, as ovelhas no Oriente não conseguem se alimentar, não conseguem viver, não conseguem, enfim, sobreviver. Por isso, o cuidado do pastor de levar a águas tranquilas, de trazer refrigério. Ela não consegue comer, ela não consegue beber, ela não consegue viver a vida se não for o cuidado constante do pastor. Ser pastor no tempo do Antigo Testamento era algo extremamente monótono, porque era toda a vida a mesma coisa. Se tu procurar lá no Google Imagens, tu vai ver também, né? Pastor no Oriente Médio, tu vai ver normalmente alguém sentado em cima de uma pedra olhando as ovelhas o dia todo. O dia todo era isso, era monótono, como nós diríamos, era chato, mas só fazia isso realmente, só era pastor realmente quem amava o seu rebanho, quem cuidava do seu rebanho, quem realmente valorizava cada ovelhinha daquela. Por isso, a gente entende quando Jesus lá em João 10 fala dos mercenários. Eram pastores pagos para cuidar das ovelhas. Era muito chato esse negócio, eu recebo o meu e dou no pé, sumo, eu não cuido. Por isso, quando Davi diz, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ele reconhece que Deus é o Deus que não nos abandona, apesar de muitas vezes a vida ser uma monotonia. Jesus diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor cuida das suas ovelhas. E Davi, lá no Antigo Testamento, no Salmo 23, ele reconhece isso. Quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é a citação de Almeida, Revista Atualizada, que foi a linguagem na qual eu decorei o Salmo 23. Como entender isso? A tua vara e o teu cajado me consolam. A companhia do bom pastor, ela oferecia segurança para a ovelha, porque ele ouve a voz, a ovelha ouve a voz do pastor e ela se tranquiliza. Se ela sente qualquer medo, ela ouve a voz do pastor e o pastor está por perto, ela perde o medo e continua comendo a sua comidinha. A voz do pastor tinha um poder calmante. No meio dessa inquietude toda que a gente está vivendo, qual é a voz que tem nos trazido tranquilidade ainda? Se a gente ouve alguns dizendo que isso é só uma gripezinha, se a gente escuta outros falando que isso é um verdadeiro apocalipse, no meio de tudo isso,
Qual é a voz que me traz segurança? Essa semana tivemos aí uma tempestade, um ciclone bomba, que trouxe um estrago gigantesco para o sul do Brasil inteiro. No meio de tudo isso, que veio para agravar ainda essa situação de inquietude que a gente vive, qual é a voz que tem trazido segurança para a tua alma? Querido, se a gente escuta A, B ou C, a gente vai entrar em mais desespero ainda. Porque falam sem saber ao certo o que estão dizendo. Agora, se eu escuto a voz do pastor da minha alma, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu me sinto seguro, consolado e tranquilo. Essa palavra que o pastor Frederico escolheu para mim como palavra de confirmação, ela faz toda a diferença. Porque eu quero ter Jesus como meu pastor. Aquele que me acalma o coração quando ele está querendo sair para fora da boca de tanta inquietação. Qual é a voz que nos acalma? Qual é a voz que acalma o teu coração? Qual é a voz? E Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E o Salmo 23 diz mais: a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado, ele tinha 3 funções básicas na vida do pastor. E para as ovelhas também. A primeira, a função de disciplina, a função de salvação e a função de proteção. A função de disciplina, quando Davi diz: a tua vara me protege. Como assim? O cajado ele era usado também como uma ferramenta de disciplina para as ovelhas. Quando uma ovelha estivesse se desviando do rebanho, o pastor ligeiramente ia lá com a vara e batia na lateral da ovelha, dizendo: não é por aqui, é por aqui. Deus também nos disciplina. Eu não sei. Eu estou falando de algo agora que talvez não seja. Deus não me revelou isso. Eu quero te dizer isso claramente. Deus não me revelou. Mas eu desconfio que tudo que está acontecendo com o mundo, no fundo, é uma forma de Deus deixar acontecer para que a gente seja um pouquinho chacoalhado e perceba o quão fora do trilho de Deus nós estamos. Uma sociedade que se diz cristã, mas que esqueceu de Jesus. Eu não sei. Eu tenho as minhas desconfianças. Isso não está pronto ainda para mim. Mas eu desconfio grandemente de que assim é. A função do cajado, além de disciplinadora, também era a questão da salvação. Como assim? O cajado, como a gente vê nas imagens, né? Ele tem um gancho na ponta. E quando diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso quer dizer os caminhos que os israelitas trilhavam com suas ovelhas muitas vezes eram penhascos. É uma região muito montanhosa e desértica, e muitas ovelhinhas às vezes poderiam cair em algum buraco, em alguma cisterna, e o braço do pastor poderia não alcançar aquela ovelha. E aí vinha o cajado com o seu gancho. Era o gancho da salvação daquela ovelha. O Senhor é meu pastor, Ele usa o cajado para me disciplinar, Ele usa o cajado para me salvar, Ele estende a sua mão para a salvação. E essa foi a grande descoberta que Lutero fez na Reforma. Não é o ser humano que se salva, não é o ser humano que trabalha pela sua salvação, é Deus que vem ao encontro da gente e nos salva por amor, porque Ele é o bom pastor. E o cajado de um pastor israelita, ele também tinha a função de proteção. Ele era fabricado, feito de uma forma que, em caso de ameaça, rapidamente ele se transformava numa lança e poderia o pastor enfrentar o perigo que ameaçava as suas ovelhinhas. Às vezes uma fera, às vezes um leão, sei lá, quais eram as ameaças que poderiam devorar as ovelhas do pastor naquele tempo, mas o cajado sempre estava pronto para a proteção da ovelha. Queridos, quando a gente se percebe como ovelha de Deus,
a gente vai perceber que Deus tem essas 3 posturas para conosco. Um Deus que disciplina, que está ali com o cajado dizendo para cá, para cá, para cá. Um Deus que nos salva. Quando nós estamos no fundo do poço, Ele nos arranca de lá. E um Deus que também nos protege de qualquer mal. E isso não me impede de passar por tempestades. Isso não me impede que venham ciclones, bomba e caiam sobre a nossa cidade. Isso não me impede que minha casa seja destelhada. Isso não me impede que nós passemos por uns perrengues de vez em quando. Não. Ele está conosco. Ele está conosco. Deus, Ele cuida de nós e Ele administra na sua medida, na sua proporção, porque Ele é Deus. Ele administra na dose certa cuidado, proteção e salvação. E ainda, ao final do dia, o pastor tinha uma tarefa muito importante. Ao longo do dia, as ovelhas estavam sendo conduzidas em busca de alimentação. Elas eram levadas às águas tranquilas pelo pastor. Elas bebiam água, descansavam e começavam o caminho de volta até o curral. Essa era a movimentação do dia. Saía de manhã bem cedo, para que de meio-dia estivessem na fonte de água, e quando descansadas elas começassem o caminho de volta. E o pastor no final do dia oferecia uma refeição ainda no curral para as suas ovelhas, e aí vinha a parte quase mais importante do trabalho do dia, que era a recontagem das ovelhas. As ovelhas eram contadas várias vezes durante o dia, mas à noite, antes de todas dormirem, antes do próprio pastor dormir, era feita uma recontagem das ovelhas. E é daí que surge a parábola da ovelha perdida. O pastor traz as suas ovelhas para o rebanho no final do dia e ele conta. E das 100 está faltando uma. E o que ele faz? Só uma ovelha, vou embora. Não, espera aí, vou deixá-las seguras e vou atrás da que se perdeu. Isso mostra a singularidade e a importância de cada ovelhinha. De cada ovelhinha. Não é uma ovelha apenas, é uma ovelha do pastor. E isso faz toda a diferença. E a parábola nos diz, Jesus conta ela, diz que esse pastor então vai em busca da que se perdeu e quando encontra ela, coloca ela nos seus ombros. Isso mostra o quê? Que ela está cansada, ferida, machucada, mas ela volta para casa nos ombros do pastor. E nesse sentido, tem uma história muito interessante sobre o cuidado pastoral. Conta-se que lá pelos finais dos anos 60, um grupo de turistas estava transitando entre a Palestina e o Egito, e bem na região de fronteira, na época uma região bastante perigosa, um grupo de pastores estava ali dando água para as suas ovelhas. E os turistas pediram então que o ônibus parasse, e o motorista disse, mas é perigoso, tá, mas eu dou 10 minutos para vocês. E eles fizeram fotos e fotos e fotos e fotos, e de repente eles perceberam que um pastor foi lá no meio das suas ovelhas, catou uma ovelha, e de maneira que para nós é chocante, quebrou a perninha dela. Todo mundo ficou ouriçado e disse, mas como assim? Cadê os direitos dos animais? Cadê o cuidado? E isso gerou um mal-estar entre aqueles turistas. E aí o motorista do ônibus disse, calma, eu vou lá conversar com esse pastor, tem que haver uma explicação para isso. E o pastor explicou e disse assim, essa ovelha está há muito tempo sendo desobediente, se colocando em perigos desnecessários. Se colocando em situações perigosíssimas. Por várias vezes eu a resgatei com o meu cajado. E agora, essa ovelha precisa de um cuidado maior. Por isso, ela sofreu esse castigo. Ela está agora com a perna engessada, com a perna com tala. E agora, enquanto eu conduzo as outras, essa eu vou carregar no colo. E com isso, todo aquele pessoal aprendeu uma lição de que o pastor, muitas vezes, ele precisa também ser duro com as suas ovelhas, com o objetivo de cuidar delas. Só que ele não é duro
e simplesmente abandona. Ele é duro e pega no colo. E aí a gente entende também essa parábola da ovelha perdida, que o pastor pega no colo e leva para junto do rebanho de novo. Queridos, ter um pastor que nos cuida é mais do que ter um pensamento positivo ou um otimismo mental. É sentir-se literalmente amparado, protegido por alguém que verdadeiramente nos ama. E com isso, faz bem para a nossa alma. Essa frase não é minha. Essa frase não é minha. Essa frase é de um arqueólogo biblista chamado Rodrigo Silva, da Igreja Adventista. Ele falou essa frase e eu achei ela muito fantástica. Queridos, nesse tempo de inquietude, ter um pastor não é simplesmente dizer vai terminar tudo bem, porque pode não terminar tudo bem. Não é simplesmente achar que, vamos se cuidar, vamos fazer a nossa parte, que tudo vai terminar bem. Não é assim. Mas é saber que tem alguém que nos ama verdadeiramente, mesmo que talvez nós estejamos fazendo perguntas, mesmo que talvez nós estejamos nos questionando, tem alguém que nos ama, que nos cuida, que quer ser o nosso pastor, que quando a gente está cansado, exausto, no limite da nossa vida, nos pega no colo, nos coloca nos seus ombros. Podemos sentir o cheirinho do pastor, o cuidado do pastor, o carinho do pastor. Queridos, a boa notícia, e com isso eu quero encerrar, a gota de esperança de hoje é que Deus quer estabelecer contigo e comigo, e com todo ser humano que ouve a voz do pastor, uma relação de pastoreio. Tudo unicamente por amor incondicional. E não é pelo que eu posso oferecer para Deus, mas é pelo que eu represento para Deus. Tua vida é valiosa, tua vida é importante. Tu não é um Zé Ninguém, tu não é alguém sem valor. Não é porque tua casa foi destelhada no vendaval que tivemos e a casa do vizinho não, que o vizinho é melhor que tu. Não é isso, meu querido. São coisas que a gente não tem como explicar. Tem coisas que a gente não tem como explicar. Mas uma coisa eu sei, se a tua casa foi destelhada e a do vizinho não, Deus ama igualmente vocês. E o Deus que está com o teu vizinho é o Deus que está contigo e quer estar contigo. Mas para isso, quem é a voz que tu escuta no meio dessa inquietude toda? Meu desejo é que tu ouças a voz do pastor, que tem o cajado na mão, para cuidar, para proteger, para disciplinar, para trazer segurança, paz e condições de sobrevivência com alegria e felicidade, apesar dos vendavais que nos sobrevêm. E ainda uma última palavra. E aí nós queremos encerrar de fato. É completamente absurda a ideia que está perdendo força no Brasil, é verdade. Eu percebo que tem perdido força. Mas é completamente absurda a ideia que existe na cultura religiosa que se diz cristã brasileira, de que cristão não passa perrengue. Isso é mentira. Isso é mentira. Davi disse ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Jesus diz, no mundo passais por aflição. Não está dizendo que nós seremos imunes a ciclones, a pandemias, epidemias, a doenças, que nada nos atingiria, que nada nos afetaria. Mas ele diz que ele quer ser o nosso pastor, cuja presença, cuja voz, cujo cajado, cujo amor faz toda a diferença. Em tempos de inquietude, ter o verdadeiro pastor faz toda a diferença. Que Deus te abençoe, que Deus te cuide, que Deus te guarde, que Deus te ampare. Amém. Desde que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Desde que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus. De sermos chamados
Dessa forma, nós chegamos ao final desse culto. Eu quero te convidar ainda a uma palavra de oração e depois recebemos a bênção de Deus. Senhor Deus, a gente quer se colocar na Tua presença novamente. Nós já estamos na Tua presença, nós cremos nisso, mas a gente chega a Ti dizendo, Senhor, que muitas vezes nós somos ovelhas rebeldes, nós somos ovelhas que não escutam a Tua voz e que não querem saber do Teu cuidado. Desejamos trilhar os nossos próprios caminhos, desejamos trilhar as nossas próprias vertentes, Senhor, quando na verdade nos afastamos de Ti e corremos grande perigo. Ajuda-nos em meio a esse tempo de inquietude, ouvir a Tua voz. Voz que acalma, voz que disciplina, voz que coloca limites, voz que nos dá segurança, voz que nos traz salvação. Senhor, que o Teu falar possa nos trazer quietude em meio a tanta inquietude. Guarda-nos, Senhor, em Tuas mãos. Oramos também pela situação da pandemia em nosso país. Senhor, os casos não param de subir. No nosso estado também, Senhor, a doença vai se alastrando. Pessoas estão sendo curadas, é verdade. Pessoas estão declaradas curadas, é verdade. Mas o contágio continua. Senhor Deus, tem misericórdia do nosso estado, tem misericórdia do nosso país. Senhor, dá-nos a consciência de que também parte da cura também tem a ver com o nosso cuidado, de não nos contaminarmos. Por isso, Senhor, dá-nos a certeza de que em meio a tudo isso Tu estás conosco, mas também de que nós temos uma parcela de participação importante. Oramos pelos nossos governantes que precisam tomar decisões importantes quanto à volta às aulas e assim por diante. Senhor, nós queremos, no meio de tanta inquietude, ouvir a Tua voz e nos aquietar. E de saber que Tu continuas sendo Deus. De quando Tu estás por perto, nós estamos seguros. Senhor, nós colocamos tudo em Tuas mãos. E nós o fazemos orando em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Um forte abraço, Deus te guarde, cuide e nos encontramos na semana que vem. Até mais.